A paz do Senhor, eu sou o pastor Daniel Coelho, seja bem-vindo a mais uma aula. Mas antes, por favor, se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe com seus irmãos da igreja, o grupo da igreja. Eu tenho certeza que eles vão gostar, porque o conteúdo aqui é bíblico, é da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Vamos a mais uma aula, hoje lição de número 8, o Ministério de Evangelista, o Ministério de Evangelista. Tema do trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da revista é o pastor Elinaldo Renovado, um homem de Deus que ministrou esta mesma lição no ano de 2014, também no segundo trimestre. Não vou fazer a leitura em classe, né? Porque ela já é para ser feita em classe, mas ela é profunda. É importante que se leia antes, né? Antes da aula, antes de estar na classe. Já vi professores, superintendentes, ao fazer a leitura bíblica em classe, começar a gaguejar, comer palavras, se perder, porque não estudou antes. Isto é um perigo. Não faça isso. Estude em casa. Estude comigo na sua casa, no nome de Jesus. O texto áureo, que eu gosto de chamar de texto ouro, diz assim: mas tu, sendo sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumprir o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Só esse versículo já temos uma mensagem, uma pregação de no mínimo 40, 50 minutos. Uma mensagem profunda, só no texto ouro. Mas tu ser sóbrio. Quando? Que hora? Em que parte? De que forma? Em tudo. Aleluia. A verdade prática é aquilo que nós precisamos colocar em prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista, ele é um arauto de Deus no mundo. Glória a Deus. Quantos de nós já deparamos com púlpitos de igreja cheios de obreiros? E nós olhamos, que coisa linda. Mas seria lindo realmente se todos nós obreiros que ficamos no púlpito fôssemos um arauto de Deus no mundo, nas esquinas, nas feiras, nas praças, em todo lugar, anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Glória a Deus. O ponto central desta lição, o evangelista é por excelência o portador das boas novas. O ponto central já diz tudo. O evangelista, aquele que tem o ministério de evangelista, ele é o porta-voz das boas novas. Aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. O evangelista, o porta-voz das boas novas, ele sabe João 3,16 de cor. Ele sabe falar sobre a ressurreição de Jesus facilmente, tranquilamente, porque ele é o portador das boas novas. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja, da congregação, do povo de Deus. Os objetivos específicos, que são 3, nós vamos estudar sobre o envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e compreender o papel do evangelista em um Novo Testamento. Então são 3 pontos fundamentais que os professores, principalmente os superintendentes, têm que prestar muita atenção aqui. Hoje toda a igreja, quase toda a igreja, tem um grupo de WhatsApp ou outros grupos, né, via internet. Então use
cada semana, cada dia, segunda, na quarta, na sexta, para não ficar cansativo, foque um pouquinho sobre esses pontos. Os 70, na quarta-feira, você coloca sobre a grande comissão. Na sexta-feira, compreender o papel do evangelista no Novo Testamento. No sábado, colocar alguns vídeos no grupo ou falar sobre os evangelistas, né, da nossa geração, ou aqueles um pouquinho antes de nós, por exemplo, Billy Graham. Nós temos um hoje atual, pastor Dag Mills, enfim, outros, né, que você conheça. Apresente livros de evangelistas sobre evangelização, vai instigando, colocando no coração dos seus alunos, da classe, o foco de evangelismo, de evangelista, para sairmos um pouquinho daquela visão do nosso século. Evangelista, lugar de honra, subir no púlpito, ficar sentado com a Bíblia de estudo, fechar os olhos, assistir o culto, pegar o microfone, dar glória a Deus, pular e acabou. Não, não, não. Vamos aprofundar no ministério de evangelista. Em nome de Jesus. A introdução de praxe, né? O pastor Daniel sempre orienta, na sua introdução, usar um gráfico. Os dons ministeriais são 5: apóstolos, profetas, hoje evangelistas, depois pastores e doutores. O nosso foco hoje dos dons ministeriais é evangelistas. Então, nesta lição, nesta aula, o nosso foco é os dons ministeriais evangelistas. O primeiro tópico, muito importante, parabenizo o nosso pastor Linaldo Renovado por essa compreensão. Jesus envia os 70. Esse texto está em Lucas capítulo 10, versículo número 1 ao versículo de número 20. A importância do comentarista aqui, né, trazer para nós o envio dos 70 e a importância dos professores ler esse texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por favor, você que vai dar aula domingo, domine, compreenda, estude, se aprofunde em Lucas capítulo 1 ao versículo número 20. Não é para ler a lição apenas. Você tem que ler o livro. Lucas capítulo 10, versículo número 1 ao versículo de número 20. Então vamos aprofundar. O título, Jesus envia os 70. Primeiro tópico, são poucos os que anunciam. São poucos os que anunciam. Não leia. Pega alguns pontos dessa lição e traga as verdades centrais desse ponto. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, né, no capítulo 10, versículo 12, em verdade, né, grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Jesus está dizendo, olha, a seara é grande, o campo é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara, para a sua obra. Lucas capítulo 10, versículo 2. Lógico que eu modifiquei um pouquinho o texto para aprofundar aqui a aula. Mas Jesus grande em verdade é a seara. Mas poucos são os obreiros, poucos são os cefeiros, poucos são aqueles que estão dispostos a levar as boas novas. E olha que ele envia 70. Por que os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria? É uma pergunta. Porque os discípulos do Senhor, os obreiros do Senhor, são enviados a falar unicamente, exclusivamente de Jesus, do reino de Deus, jamais de si mesmo. Pastor, mas tem muitos obreiros, mas dispostos a falar de Cristo
e do reino de Deus são poucos. São poucos aqueles que em cima de um púlpito ou nas praças esquece de si e apenas anuncia as boas novas, a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lamentamos, ao longo do século, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome, pregavam a sua própria mensagem, falaram aquilo que Deus não falou. Quantos foram envergonhados por dar a data, o ano e o mês da vinda de Jesus, falando aquilo que ele não falou e foram envergonhados. Por isso o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo 2. É por isso que Jesus está chamando, está distribuindo dons, porque tem muitos, mas são poucos que estão priorizando o reino, estão priorizando as almas. A função do evangelista é falar exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Já falei isso em vários estudos para obreiros. Quantos obreiros querem a fama, querem ser consagrados, porque vão pregar no congresso, porque se for pastor, se for evangelista, vai dar mais prestígios, e estão preocupados com a sua glória. Querem colocar anel no dedo, sem ter formaturas, quer dizer, sem se formar em teologia. Compram cursos na internet de um dia, de um mês. Meu Deus, só para ter prestígio, só para ter honra, só para ser reconhecidos. Mas o dom que Deus dá à igreja é para edificação, para consolação do povo de Deus. E não é diferente o ministério do evangelista. E Deus continua chamando, glória a Deus, enviados para o meio dos lobos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Hoje nós temos um campo missionário, ou um campo, melhor dizendo, virtual muito grande, que são as redes sociais. Agora imagine só, se políticos de nome e prestígio estão sendo bloqueados na rede social, imagine quando a igreja se despertar e começar a pregar o evangelho. Um deputado, ele teve as suas redes sociais bloqueadas porque ele falou que macho não engravida. Imagina um pastor pregando que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem fome e vazia. E quando ele chegar naquele texto, e criou Deus, o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Você acha que vamos ganhar placa? Seguidores na internet? Não, vamos ser perseguidos. Por isso que os evangelistas precisam entender que ao pregarmos o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, seremos rejeitados, perseguidos e até mesmo ameaçados de morte. Então, proclamar o verdadeiro evangelho no mundo caótico não é brincadeira. Enviados para o meio de lobos. Está assim hoje. Se naquela época já era, imagina nos nossos dias, lobos não apenas no mundo, mas dentro da seara, dentro das congregações. Precisamos cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo e estarmos cheios do poder de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Eu tinha 10 anos de idade
quando eu ouvi pela primeira vez uma mensagem escatológica, e eu lembro que o pastor diz, olha, e chegará um tempo que pastores serão presos por pregar o evangelho. E eu ficava pensando, como que isso vai acontecer? E hoje estamos vendo igrejas sendo fechadas, missionários sendo expulsos de países, igrejas sendo queimadas, missionários sendo queimados. Não vemos as mídias falando, não vemos presidentes de convenções assembleanas e outras colocando o rosto e dizendo, não aceitamos isso. Estamos às vezes mais preocupados com o material, com bens aquisitivos, móveis, do que com as almas. Mas entendemos uma coisa, a igreja será perseguida. Eu, na época de política, escutamos muitos pastores, voltem fulano, voltem ciclando, porque se você não voltar nele, se a gente não eleger crente, vai ter casamento de homem com homem, aquilo outro, enganando a igreja. Deus não deu vereador à igreja. Deus não deu governador à igreja. Deus deu à igreja foi pastores e evangelistas. Vereador, governador é coisa de cidadania brasileira que nós somos, temos direito de exercer, mas nós voltamos para ter saneamento básico, saúde. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus vai se cumprir. A igreja vai ser arrebatada, não vai ter melhorias políticas, porque você votou no vereador crente, no deputado crente, conversa fiada. Nós estamos sendo jogados no meio dos lobos, homens amantes de si mesmos, que amam mais o dinheiro, a fama, parede do que almas. Não sejamos enganados com mensagens de micro-ondas, mensagens pó de arroz. A igreja, os evangelistas precisam estar preparados para a perseguição. A igreja do nosso século está sendo preparada para vencer hoje, para o sucesso hoje, para ser o centro. Não, você tem que estar preparada para a perseguição que vai vir sobre a igreja. Mas quando a perseguição vir, entenda uma coisa, Deus está do nosso lado. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Os verdadeiros evangelistas são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Lucas 10, 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. É o terceiro ponto do primeiro tópico. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Esse que está te falando aqui não enxergava com a vista esquerda e hoje enxerga com a esquerda, com a direita, de perto, de longe. Jesus continua curando. Jesus continua salvando. Vamos pedir ao dono da obra, da seara, para nos encher de graça e de poder. Vamos pregar um evangelho cristocêntrico, bibliocêntrico, mas pedir a Deus que Ele abra as comportas dos céus, que os enfermos sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Os sinais e maravilhas confirmam sim a palavra de Deus, mas não pode ser para enganar, tirar dinheiro das pessoas, tornar o pobre mais pobre, tornar uns ricos e outros pobres. Mateus 10, 8 diz que aquilo que nós recebemos é de graça e que temos que dar também de graça. Oh, Jesus maravilhoso! Quando voltaram da missão,
Os evangelistas maravilhados, surpreendidos, diziam, com tanta alegria: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Lucas 10, 17. Mas Jesus diz assim: mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos, alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mateus 10, 8. Dá uma olhadinha para cá. Jesus está dizendo: ei, não é para você ser seduzido pelas coisas que acontecem aqui. É para você estar esperançoso pelas coisas que vão acontecer na glória. A igreja será arrebatada. O que Deus tem para nós é 100 vezes melhor do que nós temos aqui. Pastor, Deus abre portas? Lógico. Deus é Deus da providência. O nosso Deus é o Deus que abre caminho no meio do mar. Mas a prioridade é o reino de Deus. Amém? Quantas campanhas. Venha, porque tem um homem que revela o CPF. Venha, porque o homem de branco a igreja enche. Não por causa do evangelho, não por causa das maravilhas do nome de Jesus, mas por causa de homens. E são enganados. Eu lembro que em 2020, no mês de janeiro, quantas campanhas? 12 quinta-feiras para 12 meses de vitória, 12 quarta-feiras para 12 meses de vitória. Que vitória foi essa? Morte, desemprego. Meu irmão, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Precisamos pregar o evangelho da graça. Jesus abre portas? Sim. Jesus continua curando? Sim. Jesus faz milagres? Sim. Restaura casamentos? Sim. Restaura corações? Sim. Mas primeiro o reino de Deus. Ele vai curar quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Glória a Deus. Jesus continua curando e salvando. Mas o papel do evangelista é ir no meio dos lobos e anunciar o evangelho da graça. As boas novas do reino de Deus. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus. Deu-lhes poder para confirmar a palavra. Você que é pregador, você que é evangelista, que estuda a palavra de Deus, que faz cursos, que se dedique e dá tempo a isso, que Deus continue te usando. Mas peça a Deus, cada vez que você pregar nas praças, no púlpito, na rua, em frente de um hospital, de um enfermo, peça a Ele para confirmar a pregação com sinais e maravilhas. Deus lhe ouvirá, eu creio. A grande comissão, Mateus 28, versículo 10 e 20, Marcos 16, versículo 15 ao versículo número 20. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição, chamada a grande comissão, foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Qual é o alcance da grande comissão? Todas as nações. Todas as nações. A igreja não pode se contentar na esquina do seu bairro. A igreja precisa orar a Deus para Ele enviar obreiros e ela enviar obreiros para esse grande mundo onde tem muitas almas precisando do Evangelho da Graça. E o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa. Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Eu quero fazer uma observação aqui. Você que está me ouvindo, com certeza, deve ter alguém na sua congregação que é apaixonado pelo Evangelho e por almas, que usa as redes sociais para pregar. Seja um motivador e um incentivador deste irmão. Compartilhe as pregações, curtas, ajude, motive, porque aquilo que você não está tendo coragem, tem alguém tendo, fazer vídeos, tem que ter uma disposição firme e constante. Meu dia foi extremamente corrido, mas estou aqui de noite preparando esse estudo, preparando essa aula, clamando a Deus para que ela seja útil a você, que chegue até você com clareza. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Abençoe os irmãos da sua congregação, compartilhando, se inscrevendo, assistindo, e o Evangelho vai ser e está sendo anunciado, mas com uma diferença. Você está fazendo parte daqueles que estão levando a preciosa mensagem de Cristo. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, melhor dizendo, Marcos 16. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem, os que não creem. O mundo está dividido entre aqueles que recebem a mensagem e acreditam na mensagem, e aqueles que escutam a mensagem, mas não dão crédito. Só que o texto é bem claro. Aquele que for batizado, porque creu. O batismo é o símbolo do arrependimento, da crença em Cristo Jesus, da mensagem do Evangelho de Cristo. Mas quem não crê será condenado. Não é opinião de pastor, é texto bíblico. E hoje tem a geração mimimi, no meio evangélico, que diz: quem é você para julgar? A Bíblia manda julgar as obras, a Bíblia manda julgar a mensagem, manda julgar o profeta, manda julgar os frutos, meu irmão. Acorda! Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo, condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil, não há baixo, não há alto. A preocupação do evangelho é anunciar a todos. Toda a humanidade é carente da graça de Deus. Precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. A decisão não é minha se a pessoa vai crer ou não crer. Mas se anuncio o Evangelho, eu estou fazendo algo maravilhoso, que é levar salvação ao perdido. A escolha é daqueles que escutam, em crer e não crer. Quem crê será batizado, terá o seu nome escrito no livro da vida, os benefícios da salvação, mas quem não crê, a condenação. Este ponto é muito importante. Mostre isso. Acerca da salvação, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o próprio livro de Atos, eles não estavam preocupados se o camarada era judeu, gentil, a raça da pessoa, o sexo, se era homem, se era mulher, a condição social, se era rico, se era pobre, se era escravo ou senhor. Eles estavam preocupados em levar a mensagem de Cristo ao perdido pecador. Aí a escolha estava nas pessoas, em crer na mensagem ou rejeitar a mensagem. A grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Olha só, hoje nós somos 7 bilhões e 500 milhões, mais ou menos, de pessoas no mundo.
Desses 7 bilhões e meio, 33% da população mundial, né, é composta por cristão. Mas não é cristão apenas. Aí tem o budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e não religião. Então o mundo não é só de cristão. 33%, né, da população mundial é cristã, mas dividida em várias confissões de fé. Aí, fora isso, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o islamismo, o judaísmo e os não religiosos, né? Aí vai os ateus. Então, 33% da população é cristã, mas tem aquela variedade de fé, né? Aqueles que acham uma coisa, os que acham outra. Então, a nossa preocupação não é em achar, é alcançar o restante desta população. Então, a grande comissão hoje, né, é alcançar os mais de 190 países anunciando o Evangelho da Graça. E hoje nós temos as redes sociais. Vamos usar para falar de Jesus. O número de cristãos está diminuindo na Europa. Cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. É assustador. É assustador. Hoje, muitas igrejas têm culto do desviado, culto da Arca de Noé, culto de criança, culto das mães, culto dos pais, culto do jovem, mas não tem culto de missão. E quando fazem culto de missão, não é missão. Não é missão. Aqui é a prova clara que a igreja está perdendo o foco e o alvo. Acordamos enquanto é tempo. Se a igreja não experimentar uma real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais vai ter influência. Precisamos reevangelizar a Europa. De que forma? Pedindo a Deus que mande, que levante obreiros para esta grande obra. Não evangelistas de púlpito, mas evangelistas que amam almas. E graças a Deus, tem muitos. E desses muitos, tem eu e tem você. Amém? A grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Continua. Através de mim, através de você, através de todos aqueles que ouvir a ordem de Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações. O tópico 3, o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista, né? O termo evangelista deriva do verbo, né? E transmitir boas novas do evangelho. Então, evangelista é aquele que transmite as boas novas. Alcançou, né? Ele foi alcançado e ele está alcançando pessoas levando boas novas. Com dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Ah, eu sou evangelista, mas está pregando bola de fogo, olha o anjo aí, toca na água, piscina, mergulho na piscina, passar debaixo do marco de porta. Pera aí, você é tudo menos evangelista, porque o conceito do termo grego, né, de evangelista é transmitir boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas do evangelho. Aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia. Mas por que ele morreu? Para a remissão, para a salvação pelas nossas transgressões, para nos salvar, para nos remir, porque nos ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vontade de falar, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esta mensagem tem que chegar em todas as nações, em todas as cidades,
em todos os países, em todos os ouvidos e corações. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, né? O evangelista Billy Graham. Então, o evangelista ele tem paixão pela salvação de almas. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Peça a Deus, busque a Deus, Senhor, me dê mensagens cristocêntricas, mensagens que vá lá no coração do perdido pecador. Estude a Bíblia, ore, consagre, jejune, peça a Deus, não uma mensagem nova. Tem pregadores que dizem em suas mensagens: recebi uma mensagem fresquinha, um fax enviado do céu. Eu acho que o fax está branquinho com essa folha, porque a mensagem de Deus está na Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo continua nos inspirando, nos capacitando para a mensagem, para a pregação do Evangelho de Cristo. Evangelistas como John Wesley, Billy Graham, eu vou citar um nome aqui que não está na revista, o pastor Dag Mills, não sei se dá para pegar aqui, né? Não estou no meu escritório, não consigo trazer meus livros ainda para cá, mas coloque no coração dos seus alunos a importância da mensagem cristocêntrica, de entender que o dom ministerial não é para engrandecer o homem, mas é para o homem que recebeu este dom ser servo dos servos de Cristo. Os hospitais, orfanatos, asilos, as praças, as feiras, os púlpitos, as bocas estão esperando por você, evangelista. Deus é contigo. Glória a Deus. O papel do evangelista. O evangelista é por excelência o pregador das boas novas de salvação, onde vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. A finalidade do ministério de evangelista, assim como o ministério de apóstolo e do profeta, o ministério de evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20 e o versículo número 22. Então é importante aqui, 2 pontos. O evangelista deve ser sensível à voz do Espírito. O evangelista deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Lembra da leitura bíblica em classe? Filipe? Seja pregador, né, de multidões, seja pregador para uma pessoa só, mas seja sensível à voz de Deus. Deus quer salvar. O evangelista deve ter habilidade para transmitir as boas novas, ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Atos 8:30. O eunuco perguntou, né? Como é que eu vou entender se... Respondeu, melhor dizer, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então imagina evangelistas que não frequentam escola bíblica dominical, evangelistas que não vão para o culto de doutrina, evangelistas que não têm pastores, evangelistas que não leem uma Bíblia. Meu amado irmão, aos meus 18 anos, hoje estou com 36, eu orava ao Senhor para tirar a timidez, porque eu era tímido para falar em púlpito, para falar com pessoas, dificuldades, né? Fui estudar velho, já avançado, meus 18 anos eu fui buscar melhorar o meu português, melhorar a minha escrita, terminar a minha escolaridade.
depois me formar em teologia, e eu não consegui me expressar com palavras, mas então eu vou estudar, porque uma hora o Senhor vai tirar esta vergonha. Com 18 anos, eu lembro que já tinha lido a Bíblia 5 vezes, Apocalipse mais de 27 vezes. Pastor, é vaidade? Não, eu estou dizendo que eu não tinha a habilidade de falar, mas o meu coração ardia por pregar. Então Deus me via lendo, sentado, orando, chorando, escrevendo. Eu escrevia a Bíblia no caderno, eu escrevia a Bíblia toda no caderno de matérias, até que o Senhor tirou a timidez da minha boca. Até que o Senhor tirou a timidez de mim e eu comecei a pregar e anunciar o Evangelho. E hoje estou falando com você, estou falando para você. Estude, leia a Bíblia, faça curso de teologia. Você que não terminou seus estudos, faça um supletivo, volte a estudar, para quando alguém te perguntar, entendes o que lê? Você saber explicar. Quando ela dizer, não tem que me explique, você vai dizer, eu vou te explicar. Amém? Se prepare, porque a seara é grande. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Então, o ministério do evangelista é ser porta-voz de Deus, é falar de Deus. Tem que ter o coração apaixonado por almas, sofrer por almas, estar pronto para ser rejeitado. Os nossos congressos, por mais assustador que seja falar isso, está repleto de pessoas contando historinhas, testemunhos pessoais, mensagens novas, fazendo a igreja entrar no emocional, mas aquela mensagem de arder o coração do pecador e dizer, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. A conclusão, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Não aceite consagração porque o seu dízimo é alto, ou porque você prega bem, ou porque você lava a igreja, ou porque você está 10 anos na igreja. Tenha certeza do seu chamado. Isso não significa desobrigar os crentes individualmente do lado da evangelização. Todo seguidor de Cristo tem sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a alguns, mas isso não desobriga todo cristão a anunciar o Evangelho. Como eu sempre falo na igreja, todo crente tem que falar de Jesus, mas nem todos os crentes estão preparados para subir em cima de um púlpito e trazer um estudo. Todo crente tem o dever de falar de Jesus ao perdido pecador, mas nem todo crente tem o dom, o ministério de evangelista, de mestre ou de pastor. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara, para a sua grande obra. Deus está levantando. E eu espero que você que está me ouvindo seja sensível, que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus dizendo, largue tudo e segue-me. Hoje tem gente pegando tudo e largando Jesus. É ao contrário, largue tudo e segue Jesus, porque Deus vai te usar, Deus vai nos usar para pregar o Evangelho a toda criatura. Sozinho, não, mas
aqueles que estão nas redes sociais pregando o evangelho, aqueles que estão nas praças, tem crente nos presídios. A gente tem um projeto de entregar sopão, alimentos na madrugada, agora está parado, né, na pandemia. E eu fiquei maravilhado, porque quando a gente passava em certos lugares, a pessoa dizia, não precisa não, porque já passou aqui uma igreja, já passou um pastor, isso é glorioso. A gente pensava que estava sozinho. Não, tem mais gente. Você não está só, tem que falar, eu prego, eu evangelizo, larga de ser bobo. Tem muito crente, meu amado, pregando o evangelho. Tem muita gente, tem muito cristão entregando sopão, entregando café. Tem muito crente nos hospitais, presídios, asilos, orfanatos. Mas eu digo, precisa de mais, porque a seara é grande. Amém? Deus te use, mas para Deus te usar, é necessário você permitir que esta aula seja proveitosa, que esta aula seja útil e que, acima de tudo, que esta aula seja o ponto de decisão para a sua vida. Leia a palavra, estude a palavra, ame a palavra de Deus, pois ela é o único remédio para a salvação dos doentes que estão nesse mundo perdido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua congregação e que você tenha uma excelente aula. Amém? Antes de encerrar, para você que não me conhece, eu sempre falo no início, né, dos vídeos, eu sou o pastor Daniel Coelho, sou da Assembleia de Deus Ministério de Serra, pastoreada pelo pastor Délio Nascimento, no Espírito Santo, esse estado maravilhoso. Faço parte da Secretaria de Missões, eu sou diretor de missões do nosso campo, e vendo essa lição, até fugi um pouquinho da forma que eu ensino, porque eu estou empolgado, eu estou animado que domingo que vem os pastores, os membros, obreiros, ao participar desta aula, ao estudar essa lição, irmão, que haja um reavivamento em nossos corações. Missões nós já sabemos. É hora de fazermos o que nós aprendemos. Amém? Compartilhe, se inscreva, fique com Deus. Até a próxima.